O Friedman diria, olha, não me preocupa a taxa de câmbio, o preço dos produtos agrícolas, o nível de salários, isso é preço das coisas. Eu me preocupo, Friedman, com o preço do dinheiro, que é o preço de tudo isso. Ele não usaria uma equação de preços. Depois de Keynes, ele fala, não, os preços são, muitos deles são rígidos em termos nominais, e eu me preocupo com a formação de preços, sim, de cada setor, como os estruturalistas. O preço da moeda é formado por preços individuais e não pela quantidade da moeda. Diria um keynesiano, um estruturalista, um não monetarista em geral. Então nós chegamos em 2012. Se chegamos em 2012, eu proponho a vocês fazer um passeio sobre as teorias que nós analisamos e ver como é que foi um livro de bordo, né? Um registro de como evoluiu o pensamento sobre a moeda, digamos, do regime da época do padrão ouro até hoje. 5. A história da moeda. Vamos dar esse título aqui pomposo, mas vai ser simples. Então, a moeda é, lembra, unidade de conta, reserva de valor, ela é um instrumento, um símbolo, um signo, que tem essas três funções, unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento. É como nós definimos, vamos dizer, em 1970, 1960. É a definição do livro-texto. Para os monetaristas e para os novos clássicos, ela não é unidade de conta porque os preços são flexíveis. Ela desempenha o papel de unidade de conta muito rapidamente. Mas nem o trabalhador, nem o vendedor de automóveis, nem o vendedor de soja se enganam pelo nível geral de preço. Eles olham para preços relativos. Então, para eles, monetaristas e clássicos, a moeda não é unidade de conta. Ela é reserva de valor, ela é meio de pagamento. A reserva de valor com as seguintes características. É o ativo financeiro que tem risco nulo. E tinha, no passado, rendimento nulo. Na nossa curva de demanda de moeda, que é a curva do livro-texto e do modelo ISLM, a demanda de moeda é função da taxa de juros, que é o custo, o que se deixa de ganhar por estar com um ativo sem risco, mas um ativo que não rende juros. Eu acabei de discutir com vocês se isso é o caso, se é hoje esse ativo é o dinheiro ou é o título público de curto prazo. E a moeda, essa que nós temos aqui no bolso, essa daqui só serve como meio de pagamento. Porque ninguém precisa ficar com dinheiro no bolso para ter um ativo de risco zero. Se existir muita incerteza sobre a solvência do sistema bancário, você tira o dinheiro do banco e fica com esse dinheiro no bolso. Mas o título público não é uma propriedade do banco, é uma propriedade sua, um fundo, desde que não houver fraude no banco, um fundo onde você pôs o dinheiro é a prova de falência do banco. O banco está apenas administrando o fundo. Isso em teoria, né? Na crise ele pode meter a mão no dinheiro do fundo. Mas quando você põe o dinheiro no fundo e esse fundo compra títulos públicos, ele é uma entidade separada do banco. O banco é um administrador do fundo. Ele faz o registro das cotas e faz as aplicações.
Então, ele está à prova da falência do banco, ele está isolado da falência do banco. Mas o importante é entender o que é, em cada momento de tempo, esse ativo financeiro sem risco, que não é um título de crédito que nós temos contra o banco A, ou um título de crédito que nós temos contra a empresa A, as ações da empresa A, ou bonds da empresa A, é a reserva de valor, a unidade de conta, à prova de qualquer interferência. É o valor personificado, assim, materializado, sem risco nenhum. Isso é o que nós chamamos de dinheiro. E é esse conceito que foi, essa definição, ou melhor do que essa definição, essa seleção do que é o dinheiro é que varia em cada momento de tempo. E é isso que nós vamos ver aqui. 1873 e 1914, o dinheiro é o ouro. A reserva de valor é o ouro. O dinheiro é uma mercadoria. Que tem um custo de produção objetivo, externo, vamos dizer assim, que é o custo de extrair o ouro. E utiliza-se o ouro como um expediente. Isso é o mundo clássico. Vamos dizer, a primeira fase do desenvolvimento da economia capitalista. Antes do capitalismo, o ouro também era um instrumento de reserva de valor e de troca. Mas as trocas nas sociedades primitivas, medievais e mesmo na antiguidade, elas eram importantes na relação entre unidades de poder, entre feudos, entre tribos, entre nações, se existisse. Internamente, a economia não era organizada em termos de mercado. Era organizada por regimes de cooperação ou de planejamento centralizado. Não era uma economia de mercado. Ainda existia moeda, mas ela era usada esporadicamente para transações com outras comunidades, outras tribos, outras sociedades, outros feudos, tá certo? Ou outros impérios. Internamente, a moeda é pouco importante. E entre, vamos dizer, unidades de poder diferentes, quando havia trocas, o ouro exercia um papel importante. Por quê? Porque sim. Ele podia ser a prata, podia ser o diamante, podia ser uma outra coisa qualquer escassa. Os clássicos apresentam o ouro como, olha, tem um custo de produção, eles apresentam a escolha do ouro como uma escolha racional. Mas ela não é racional. Quer dizer, por que o ouro? Porque é raro? Porque brilha? Porque não enferruja? Por que o ouro e não, por exemplo, a prata? Ou um objeto útil, trigo, cevada, lentilha, que aparece na Bíblia. Por que o ouro? É uma escolha para a qual não temos explicação racional. E os clássicos apresentam o ouro como uma escolha racional. É uma mercadoria que é escassa, então pode desempenhar um papel de moeda. Para os clássicos, a economia capital... Clássicos é Bagehot, Mill, Davi Ricardo. A economia capitalista funciona, trabalha para viver e não vive para trabalhar. Ou seja, todos nós trabalhamos para acumular ou para usufruir bens e serviços. Manteiga, canhão, margarida,
férias, tecidos, casas, viagens, bens úteis, né? O dinheiro só exerce um papel de facilitador das trocas. Se Deus anunciasse, vai acabar a economia capitalista e o mundo em 2000, ou em 1000, no ano 1000, do ponto de vista dos clássicos, faria-se um grande balanço, todos nós faríamos um balanço, as empresas e as pessoas, e nesse balanço, o saldo, as aplicações em ativos financeiros disponíveis, líquidos, dinheiro, seria zero. Porque ninguém gostaria de ficar com dinheiro por dinheiro. Essa é a visão que eles têm da economia capitalista. Entende o que eu estou falando ou não? Ninguém trabalha para ganhar dinheiro. Todos trabalhamos para comprar bens e serviços. Em outras palavras mais fortes, segundo os clássicos na economia capitalista, trabalha-se para viver e não se vive para trabalhar. Se é para viver, eu não vivo. Outro dia eu vi uma frase, caixão não tem gaveta. Então eu não levo dinheiro para o caixão. Certo? Eu vou trabalhar para comer bem, me vestir, ter uma boa casa, me transportar, ter saúde, ter horas de lazer e só. Não faz parte dessa economia acumular dinheiro. Se é para acumular alguma coisa, vai se acumular terras, fazendas, fábricas, mas não dinheiro. O dinheiro é um expediente. Tanto que a teoria do dinheiro não tem espaço na teoria clássica. Ela aparece como uma equação caída do céu. MV é igual a PY. Ela não faz parte da teoria econômica que supõe escassez, não saciedade dos consumidores, maximização de utilidade e maximização de lucro. Nesse modelo, na aula de micro, não entra dinheiro. Tá certo? Esse é o dinheiro clássico. Aqui, vamos colocar aqui 1873, 1945, porque esse padrão tenta ser restabelecido depois da Primeira Grande Guerra e, como nós vimos, gera muitos problemas. A moeda é muito escassa, a deflação, a competição entre os países, a crise de 30, que acabam somente com o início da Segunda Grande Guerra Mundial. Saímos da Segunda Grande Guerra Mundial com o ouro base da moeda internacional. É quase uma lembrança do ouro, mas não é ouro mais. Quer dizer, é só o dólar que pode ser convertido em ouro a taxa de 35 dólares por onça de ouro, mas onde a conversão nunca ocorre de fato. Esse aqui é o período que a gente pode chamar de keynesiano. Outros mais entusiasmados chamam de período, os 30 anos dourados do capitalismo. Aqui é chamado, sempre a gente dá algum economista dá um nome, né? Os anos dourados da teoria quantitativa da moeda. Aqui a moeda é reserva de valor, unidade de conta, apesar de ter ouro lá no Fort Knox.
e ativo financeiro mais líquido da economia. Aqui, a demanda de moeda, M1 é bem definido, é função da taxa de juros. É aí que é o império do modelo SLM, tá certo? Agora o dinheiro é um pedaço de papel. O ouro está lá, mas assim que alguém quer ouro, ele desaparece. Em 1973, o Richard Nixon desvaloriza o dólar e anuncia que o dólar não é mais. O Banco Central americano não vai manter uma política de preço fixo para o ouro. Porque ele garantia, olha, eu compro e vendo ouro a $35 por onça. Quando havia uma crise no mundo, guerra da Coreia, algum conflito na Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, conflito no Oriente Médio, nesse período, o preço do ouro ia lá para cima. O sistema bancário era regulado. Sistema bancário. Eu vou falar de forma geral no mundo inteiro. Era regulado. Regulado. Ainda é regulado, mas hoje a regulamentação é fraca. Como é que era a regulamentação? Depósitos à vista. Não rende juros, juros zero. Banco de investimento separado. Do banco comercial. Entrada. Número de bancos. A entrada era barrada, né? Barreiras à entrada. No sistema bancário, quer dizer, o número de bancos era fixo. E mobilidade financeira entre moedas baixa. É isso que permite, esse conjunto de regras é que permite a gente escrever, olha, a taxa de demanda de moeda é uma função da taxa de juros. O depósito à vista não rende juros. O banco de investimento era separado do banco comercial. Quer dizer, quando você punha dinheiro no Bradesco, eu acho que no Brasil já não há essa separação, agora não sei. Mas quando você põe dinheiro no Bradesco, no Itaú, no Citibank, no antigo banco, no atual, acho que não existe mais, Banco da América, no Chase, quando você põe o dinheiro nesses bancos, você está pondo o dinheiro num sistema de pagamentos. Esses grandes bancos varejistas operam um sistema de pagamentos. Eles fazem empréstimos até uma determinada período de tempo, mas a sua função mais importante é operar um sistema de pagamentos. E fazer algum crédito, mas é o sistema de pagamentos que é a função deles. Eles não estão investindo em ações, em bonds de outras empresas. Essa não é a função mais importante. Por isso que eles são segregados do banco de investimento. E o número de bancos é limitado. Os Estados Unidos, no período antes do Federal Reserve, tinha um regime de bancos de livre entrada. Entra e sai qualquer um. Bem de acordo, vamos dizer, com a cultura americana. Qualquer um pode montar um banco. E passaram por grandes períodos de crise, corrida bancárias. Como nós sabemos já, tanto por ler os jornais como por causa desse curso aqui, a falência de um banco pode gerar falências em inúmeros outros bancos.
Nesse período pós-45, a regra era o número de bancos é limitado, no Brasil principalmente. O Brasil tinha, em 1964, 400 bancos. Em 1968, 69, 100. E assim ficou, 100 bancos. O banco tinha como patrimônio a sua sede, os seus ativos e a carta patente. O direito de ser banco, que valia uma fortuna, porque não podia entrar mais ninguém. Certo? É como se fosse um cartório. Essa era a regra. Isso no Brasil se alterou em 1990, quando o Banco Central permitiu a criação de bancos múltiplos e o número de bancos foi novamente para 400, uma opção de bancos pequenininhos. Depois, em 1998, 99, com a desvalorização cambial, voltamos para 100 bancos. Hoje é mais ou menos, o número de bancos é mais ou menos 100, se não for menor. Mas a regra, o número de bancos é fixado. Hoje, no Brasil, não há um número de bancos fixado, mas ele exige que, para você montar um banco, os acionistas precisam ter um capital 2 vezes maior que o capital do banco. Então, se você tem um patrimônio pessoal de 10 milhões de dólares, você pode montar um banco, acho que de 3 milhões de dólares de patrimônio. Se você quiser montar um banco com 100 milhões de dólares de patrimônio, você precisa ter, você e os outros sócios, 200. Certo? É uma outra barreira para entrada. Mas não é rígida, não é o número de bancos, não é carta patente. E banco estrangeiro só podia abrir uma agência aqui se o país da onde ele viesse permitisse que nós abríssemos um banco brasileiro lá. Certo? Então era preciso que o Banco Brasileiro quisesse abrir um banco em Nova York para que um banco em Nova York pudesse abrir uma agência aqui. Hoje não, hoje a entrada de bancos estrangeiros é praticamente livre, basta um decreto do presidente autorizando. 1973, mais corretamente, aqui 73 é a flutuação do dólar. 1980 até hoje, 1980 é a eleição do Reagan e da Thatcher, por isso que marcamos esse período. O que acontece? A moeda é M1, M2, M3, M4. O que ela é? Qual a reserva de valor líquida e sem risco? Ou, vamos colocar aqui, NTN, no caso do Brasil. NTN curto prazo. O que é a moeda? Não é mais o ouro, nem um pedaço de papel. É uma coleção de tipos de papel, inclusive depósitos a prazo no sistema bancário. Ou títulos públicos, NTN de curto prazo. Aqui é o período da virada para a direita. Então temos novos clássicos, novos keynesianos, aqui sistema bancário regulado. Aqui é o período da globalização financeira. E da desregulamentação do sistema bancário, do sistema financeiro. Agora, banco de investimento pode ser junto com o banco comercial. Comprar dólares ou comprar euros com reais é uma tarefa trivial. No caso do Brasil, precisa ser autorizado pelo Banco Central, mas ele autoriza. O número de bancos é livre. Vem banco estrangeiro para cá, banco estrangeiro para lá. Há um grande desenvolvimento de mercados financeiros com aparecimento de derivativos e uma importância maior dos mercados futuros. E o discurso passa a ser clássico, ou novo clássico.
O novo clássico ainda pensando em controlar a quantidade de moeda, mas falando em expectativas. Ele substitui, antes a ideia dos monetaristas era, olha, você segurando a quantidade de moeda, vai segurar a demanda agregada, vai impedir que os trabalhadores aumentem os salários e gerem aumento para preço, porque não haverá moeda para financiar esse nível geral de preço maior. Agora, depois de 1980, com o desenvolvimento do mercado financeiro, o discurso de segurar a quantidade de moeda enfraqueceu-se. Fala-se, portanto, em segurar as expectativas e não em segurar a quantidade de alguma coisa. Você ainda propõe como âncora uma coisa que é uma espécie de um fantasma, as expectativas. O modelo de expectativas racionais, vale a pena dizer, é um modelo consistente com o funcionamento da economia capitalista no século XX e XXI, onde o mercado financeiro é muito importante e as expectativas fundamentais. Você trabalha com o futuro, e não como no tempo da Bíblia, a má safra, a boa safra que ocorre logo na estação do ano seguinte, na próxima estação do ano. Ali o papel das expectativas é pouco importante. As expectativas em 2011 são fundamentais. Você fala, Vale vai dar lucro. Isso permite com que ela lance ações na bolsa, a preço bom, consiga recursos, faça investimentos, pode ser que dê lucro. A Espanha tem um problema de déficit público. Cai a cotação de todos os títulos da Espanha e cria um problema internacional. É o mundo das expectativas. Você lança um produto novo, cuja expectativa de lucros é grande, mas não o lucro, a Amazon, e vende as ações da Amazon a preço de ouro. Outro produto novo, o Facebook, que pessoas da minha geração não gostam, não usam, é vendido a preço de Vale do Rio Doce. É uma expectativa que a publicidade gerará receitas suficientes para produzir um grande lucro nessa rede social. Então, o modelo de expectativas racionais, ou o modelo baseado em expectativas, é muito consistente com o mundo em que nós estamos vivendo. É uma adaptação necessária do pensamento econômico sobre o mundo em que nós estamos. Um mundo onde os economistas, nós mesmos, e o pensamento econômico, passou a ser um pensamento, não digo popular, mas parte da preocupação cotidiana de todos nós. O caderno de economia, hoje já não mais, mas eram os cadernos mais lidos do jornal. Todos os jornalistas querem falar alguma coisa de economia. As escolas de economia crescem no mundo inteiro. O discurso dos economistas é um discurso importante. Então, o cálculo do índice geral de preço é quase tão conhecido quanto, sei lá, um número de eleitores numa votação ou qualquer outra informação quantitativa que exista no mundo. Então, a inflação é percebida assim. Então, o modelo de expectativas é uma adaptação necessária do pensamento econômico para o século XXI. O que não quer dizer que coordenar as expectativas forneça uma âncora para o nível geral de preço, como o regime de metas de inflação propõe.